Há um tema que eu gostaria de conversar e ouvir suas opiniões, tanto como rabino quanto como ex-soldado israelense da reserva. A situação dos Hatufim, dos sequestrados que temos em Gaza. Por um lado, existe o fator de que o crime é algo lucrativo e os inimigos de Israel entendem isso, e por outro lado, nós, como povo, valorizamos e respeitamos a vida. Qual é a sua visão sobre esse aspecto? Como você disse, esse talvez seja um dos maiores dilemas da história de Israel. Eu acho que, bom, começamos do começo. A guerra começa. Israel estabelece dois objetivos na guerra contra o Hamas: acabar com o Hamas e libertar os sequestrados. O que vem primeiro? Esse é todo o dilema aqui, porque a sociedade israelense, desde a direita até a esquerda, concorda que esses dois objetivos devem ser cumpridos. Que os sequestrados retornem e eliminemos o Hamas. Mas a pergunta é, o que vem primeiro? Qual é a ordem dos fatores? Alguns, que são os que mais apoiam um acordo, acham que primeiro os sequestrados deveriam voltar para suas casas e a destruição do Hamas poderia vir depois. Talvez estejamos perdendo essa janela de oportunidade, mas e a prioridade? Outros dão prioridade para que primeiro o Hamas seja eliminado, e a questão dos sequestrados poderia ser resolvida depois ou conforme a ordem. Depois, uma vez que o Hamas tenha sido eliminado, ou que o Hamas esteja em uma posição de grande desvantagem. Como, por exemplo, no início da guerra. No início da guerra, libertaram mais da metade dos sequestrados, pois foi o pior momento do Hamas. Então, esse é o dilema. Eu, e o público sabe, sou daqueles que não acredita que possam me recuperar. Me acusem de não querer que os sequestrados voltem. Eu mesmo me esforcei o máximo que pude nesses quase 500 dias de guerra. Cerca de 250 dias eu estive como reservista no exército. Então sim, eu mesmo participei me expondo para que o objetivo de que eles voltem para casa seja alcançado. Por outro lado, O preço me parece primeiro injusto e irracional. Dar liberdade a milhares de terroristas que não só causaram a perda de milhares de vidas, mas também centenas próximas de milhares de vidas, e ainda tem potencial para continuar fazendo isso. Existem dois tipos de estudos. Um concluiu que 50% dos terroristas reincidem. Outros dizem que 85% dos terroristas reincidem. Essa diferença está em que grau reincidem. Se apenas ajudando ou atuando ativamente, mas que reincidem, a grande maioria reincide. Ou seja, se 1.000 terroristas forem libertados, estatisticamente 500 vão reincidir. 500 implica pelo menos 500 israelenses afetados por isso, pelo menos. Normalmente é mais, pois não há apenas uma vítima por ataque. Então sim, esse é o dilema. Me parece que com o terror não se deve dialogar, deve-se acabar com ele. Então, digamos, no espectro de ideias, de onde eu colocaria a ênfase, acho que tendo mais a pensar que primeiro devemos seguir a equação, por acabar primeiro com, digamos, essa organização que nos causou tanto dano e continua causando dano. Mas no fim, todos em Israel querem atingir ambos os objetivos. Até mesmo os mais radicais da esquerda se manifestaram contra a ideia de que jamais pode existir, porque só pensem nisso para quem está assistindo. Havia ativistas da esquerda israelense que construíam pontes para que houvesse paz, criavam laços para, não sei, salvar crianças de Gaza em hospitais israelenses, tudo isso. E foram vítimas do Hamas em 7 de outubro. totalmente, além disso, De qualquer forma, alguns deles ainda estão sequestrados, ativistas. O Festival Nova, que era uma festa de música eletrônica, sei lá. Não sei se o público sabe qual era o objetivo do Festival Nova. Era o Festival Nova pela paz. Pela paz com quem? Com os habitantes de Gaza, árabes e chamados palestinos. E o que o Hamas faz? Vai e comete um massacre de 300 jovens no Festival Nova pela Paz. Ou seja, aqui há um consenso de que o Hamas não pode mais existir. Mas novamente o debate está em qual é a ordem dos fatores. Na minha racionalidade e novamente, também se eu me colocasse no lugar de alguém que tem um familiar sequestrado. O dilema é muito profundo. Eu entendo isso. Muitas famílias dos sequestrados disseram: primeiro é preciso acabar com o Hamas, ou seja, não é algo tão simples. Também há pessoas que têm seus entes queridos e entendem a importância de que o Hamas não exista mais e que não sejam feitos mais sequestros.
Então é aí que residem todos esses dilemas. Na sua opinião, há uma diferença aqui nessa questão, em relação à ética e compaixão. Vamos pegar o exemplo de Gilad Shalit, até mesmo a quantidade de terroristas que foram libertados, que estavam capturados só para recuperar Gilad Shalit com vida. E as consequências disso, já que muitos foram mentores do massacre de 7 de outubro, se continuarmos com esse plano e vermos o quanto é lucrativo para eles o crime e esse tipo de sequestro de israelenses, então parece que não é ético tentar salvar uma vida às custas da morte de muitas outras vidas. E por outro lado, temos o sentimento de humanidade de respeitar a vida de quem está sequestrado. Então você tende a pensar que primeiro é preciso tentar derrotar a organização terrorista, ou pelo menos chegar a condições em que eles estejam muito enfraquecidos para poder fazer esse tipo de negociação e trocas mais favoráveis para Israel. Exatamente. Eu vejo exatamente dessa forma. Embora eu não saiba se, pelo fato de preferir, digamos, acabar com o Hamas, a pessoa tenha menos compaixão, porque a compaixão se transfere para outro tipo de vítimas. Se existem as vítimas, poderíamos dizer imediatas. Mas libertar pessoas que têm 30 penas de prisão perpétua não é sinônimo de não ter compaixão. Ou seja, você está libertando pessoas que já tiraram a vida de muitas pessoas que acreditaram que foi feita justiça e, no momento em que você liberta o assassino de seus familiares, onde está a justiça aí? Ou seja, e não só isso. Já foram encontradas em Jerusalém pessoas que estavam entre os terroristas libertados e já estão trabalhando ali, tocando a vida normalmente e se manifestando contra Israel de novo. Então, vão fazer alguma coisa, não vão fazer nada? Aqui não sei se é tanto compaixão, porque te garanto que também. Os que não são a favor de libertar os não, são a favor de libertar os sequestrados. Sim, mas são a favor de que a ordem dos fatores deveria ser a destruição do Hamas primeiro, ou pressioná-los de forma muito mais radical? Não acho que isso mostre menos compaixão. Quer dizer, não sei se a compaixão aqui é o fator determinante, mas sim entender melhor a consequência de qual deve ser o tratamento dado a um grupo radical que joga muito com a nossa psicologia, com a nossa... Digamos, como você disse, o erro psicológico talvez não motive mais sequestros. Se eu fosse um terrorista, me abriram a porta para que, ou seja, que bom, que lucrativo é esse negócio de sequestrar israelenses. Eu sequestro um e eles liberam 50 terroristas. Por que eu não faria isso várias vezes? Se fosse comigo, se eu fosse um terrorista nesse mundo imaginário e me batessem forte na cabeça e não tivessem nenhuma compaixão comigo, eu pensaria 2 vezes antes de sequestrar um israelense de novo. Todo o povo de Israel tem o mesmo objetivo no final das contas. Simplesmente, às vezes, uns seguem um caminho, outros veem outro caminho para alcançar o mesmo objetivo. Às vezes a gente pensa que a ordem dos fatores é assim, outros pensam que é de outra forma. Olha, ter colocado ambos objetivos para a guerra foi algo muito ousado. Claro. Você precisa derrotar o Hamas e resgatar os sequestrados ao mesmo tempo. Claro, é importante destacar que derrotar o Hamas é derrotá-lo militarmente, impedir sua capacidade de governar. Não é eliminar essa ideologia, porque essa ideologia está impregnada em uma porcentagem muito grande dessa população que está completamente doutrinada nesse sentido. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insinuou e depois começou a insinuar mais fortemente que o Egito e a Jordânia deveriam receber refugiados de Gaza para a reconstrução de Gaza. A Jordânia é um país que já recebeu refugiados, por exemplo, da Síria, onde também há uma alta taxa de radicais. Mas por que a Jordânia se recusa a receber pessoas de Gaza? Por que o Egito não aceita receber pessoas de Gaza? É porque ambos sabem o que aconteceu com a Jordânia nos anos 70. O reino hashemita quase entrou em colapso, por causa dos palestinos que estavam causando terror dentro da Jordânia. O Egito também sofreu com o terror do Hamas. O Hamas matou centenas de pessoas no Egito. Ou seja, eles não querem radicais. Agora que Donald Trump está pressionando, o presidente do Egito também se recusou. Por quê? Porque isso não é só sobre a reconstrução de Gaza, como você disse, é a reconstrução dos habitantes de Gaza. Quem precisa passar por esse processo de exorcismo, não sei como chamar, são os habitantes de Gaza. Uma população que aparece sempre que libertam sequestrados, com crianças e mulheres gritando para os sequestrados ao lado do Hamas. A gente pensa, ei,
Não era para ter acontecido um suposto genocídio? Sim, houve genocídio. Genocídio porque estão celebrando tanto o Hamas, ou seja, porque eles estão tão do lado deles, então, ou seja, nada da narrativa que venderam na mídia se encaixa. Ou seja, sim, é uma sociedade que tem uma radicalização muito forte e realmente precisa passar por um processo educativo muito, muito extenso. Ninguém propõe eliminar os habitantes de Gaza, que isso fique claro ao público. Não queremos destruir Gaza. Se quiséssemos, já teríamos feito em 8 de outubro com um botão. Nosso objetivo. Mas sim, é necessário passar por um processo pelo menos educativo. Isso ocorre porque é muito difícil eliminar o Hamas ideológico. Eu sempre digo nesses termos, a principal reconstrução que precisa ser feita em Gaza é a ideológica, a ética, a moral, a educacional, antes de tudo. Porque senão, continuamos na mesma. Esse não é um dos objetivos da guerra. Onde as pessoas podem te seguir nas redes sociais? Sobre esses temas de como ver as abordagens para entender o conflito sobre o que é conhecido como Asbara, também podem se juntar à minha comunidade que se chama Israel High. Também vou compartilhar um link para que vocês possam acessar e basicamente lá vocês podem nos encontrar e se comunicar conosco.